Boa noite a todos. Nós vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre os atributos de Deus e hoje gostaríamos de falar acerca do poder de Deus, do Deus Todo-Poderoso. David, num dos seus salmos, ele diz: uma vez falou Deus, duas vezes ouvi isto, que o poder pertence a Deus. Que poder é este? É um poder completo, pleno, é todo o poder. Porque o nosso Deus, o Deus da Bíblia, é o Deus Todo-Poderoso. Um dia o Senhor disse: acaso para mim há coisa demasiadamente difícil? Agindo eu, quem impedirá? Quem é que se pode opor aos meus planos e aos meus propósitos? É Ele que tem os cordelinhos, tem as rédeas da história do mundo. Nada o surpreende. Nada o abate. Nada o enfraquece. Nada o pode vencer. Porque Ele é o Deus Todo-Poderoso. Claro, não vamos ser exaustivos. Mas reparem, na criação, na obra da criação, Deus manifestou poder. Muito poder. Não sei se necessariamente Ele teve que recorrer a todo o poder, mas sem dúvida nenhuma que ele manifestou grande poder. Nós lemos: no princípio criou Deus os céus e a terra. E depois mais tarde nós lemos assim: nós pela fé entendemos que os mundos foram criados pelo poder da palavra de Deus. E ele disse: haja luz e houve luz. Aparece esse grande universo, o cosmos, a terra, as coisas que estão na Terra, as coisas, as estrelas, os cometas, os planetas, tudo aquilo que povoa este cosmos, este grande universo criado pelo poder de Deus. Jesus estava lá quando a criação teve lugar. Nós lemos que por Ele, por Cristo, foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as coisas visíveis, as coisas invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele, e por ele todas as coisas subsistem. Porquê? Porque Jesus é o Deus Todo-Poderoso também. Em Apocalipse nós lemos, capítulo 1, versículo 8, Jesus diz: eu sou o Alfa e o Ômega, eu sou o princípio e o fim, aquele que era, que é e que há de vir, o Todo-Poderoso. É este poder que Jesus também tem, além do Pai. A certa altura ele disse: todo o poder me foi dado no céu e na terra. Ele é o Deus Todo-Poderoso e por Ele foram criadas todas as coisas e manifestou assim também o seu poder. Mas há limites ao poder de Deus. Limites esses que são impostos por Ele mesmo devido ao seu caráter. E Ele assume essa limitação de poder. A saber, Deus diz: eu não posso mentir. É uma limitação do seu poder, mas é devido ao seu caráter. Deus não pode mentir. Ele não pode negar-se a si mesmo, diz a Bíblia. Ele não pode deixar de cumprir a sua palavra até ao mais pequeno jota ou tiro. Ele não pode deixar de cumprir as suas promessas, pois elas são todas sim e amém em Cristo. Fora isso, Ele tem todo o poder e vamos ver como, por exemplo, Ele lida com os seus três maiores inimigos. Como Ele manifesta este poder no trato com Satanás, com o pecado e com a morte. Satanás tem poder, mas não tem todo o poder. Quando Jesus foi preso, Ele disse: é a vossa hora, aqueles que o iam prender, é a vossa hora e é o poder das trevas. Jesus disse que Satanás era valente, mas há um mais valente, que era ele próprio, com capacidade para o amarrar e muito mais do que isso. Este mais poder de Deus em relação a este inimigo chamado Satanás, ele é manifestado, por exemplo, quando da nossa conversão, novo nascimento, salvação da nossa alma. E nós lemos que Deus nos tirou do poder das trevas
As trevas são poderosas, mas Ele nos tirou. Porquê? Porque é mais poderoso do que o poder das trevas. Ele nos tirou do poder das trevas e nos transportou para o reino do Filho de Deus, o reino do Filho do seu amor, o seu amado, Jesus. O seu poder, por exemplo, é manifestado assim. Virá o tempo em que Jesus irá reinar sobre o mundo a partir de Jerusalém, a cidade do grande rei. Ele será o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores e reconhecido universalmente como tal. Satanás, durante esse período, estará preso durante 1000 anos. E você vai mandar um anjo para prender Satanás. Um anjo que vai lá para o acorrentar, porque lhe foi delegado algum poder da parte de Deus para fazer isso. Nem é necessário o Senhor Todo-Poderoso ir prender Satanás. Ele delega essa missão. Sabemos que um dia Satanás será lançado no lago do fogo. Será lançado dentro do lago do fogo. Porquê? Devido ao poder de Deus. Ele será lançado. Porque o poder de Deus é maior do que o poder das trevas. O pecado, os seus estragos, todas as catástrofes, tudo aquilo que é mau pode ser explicado também pelo pecado. O pecado entrou no mundo e trouxe consigo a morte. E está tudo dito. Mas, uma vez Jesus, uma vez por todas, pelo sacrifício de si mesmo, aniquilou o pecado, reduziu o pecado a zero, a nada, a cinzas. A cinzas não, porque se fosse cinzas ficava alguma coisa. Reduziu o pecado a nada. E virá o tempo abençoado, em que não haverá mais dor, não haverá mais lágrimas, não haverá mais luto, não haverá mais morte. Porquê? Porque não existirá o pecado será vencido. E a Bíblia diz que o pecado não existirá mais. O pecado não existirá mais. Outro inimigo, a morte. O último inimigo a ser vencido. A morte não resistirá, como já não resistiu, e temos exemplos disso. Não resistirá ao poder da ressurreição decretado pelo Deus Todo-Poderoso. Foi manifestado na ressurreição do Senhor Jesus. Outras pessoas ressuscitaram, como o filho, um jovem, uma menina, filha de Jairo, e Lázaro, o amigo do Senhor Jesus. Mas virá o tempo, em alturas diferentes, nós sabemos, mas os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, do Deus Todo-Poderoso, Jesus ressuscitado, e eles ressuscitarão, todos ressuscitaremos, uns para a vergonha e desprezo eterno, mas outros também para a vida eterna. Um dia o povo de Deus alegremente juntará a sua voz e em coro, de uma forma triunfante, dirá: onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? A morte jamais existirá. A própria morte, diz a Bíblia no livro de Apocalipse, ela será lançada para dentro do lago de fogo. Também será lançada para dentro do lago de fogo. A morte será vencida e não haverá mais morte. É este Deus Todo-Poderoso que se quer relacionar connosco. Um dia ele apareceu a Abraão e apresentou-se. E disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença. E este Deus Todo-Poderoso tem poder para salvar perfeita, completa, definitivamente todos aqueles que a Ele se chegam por meio do Senhor Jesus. Ele tem poder para transformar. Porquê? Porque o poder de Deus, este poder, aperfeiçoa-se na nossa fraqueza. E este Deus Todo-Poderoso quer habitar connosco eternamente. E isso vai acontecer e estaremos na presença, rendidos em adoração, em louvor e em gratidão perante este Deus Todo-Poderoso que manifestou o seu poder ao nos salvar, ao nos transformar, ao nos transportar do reino das trevas, do poder das trevas, do império das trevas, para o seu próprio reino, onde estaremos para sempre com Ele, num lugar onde Satanás estará longe, sem nos afetar em nada, porque será lançado no lago de fogo. Num lugar onde não haverá morte, porque também será lançada no lago de fogo, onde não haverá pecado. E será uma eternidade gloriosa. E essa eternidade gloriosa, nós ficaremos a devê-la para todo sempre ao Deus
Todo-Poderoso. Que o Senhor nos abençoe.